A paz do Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos por mais essa oportunidade. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos aprendendo, ó Deus, a tua santa palavra. Estaremos, ó Deus, estudando, Senhor, mais uma lição que o Senhor, através do teu Santo Espírito, venha nos direcionar, venha nos conduzir, para que juntos possamos aprender contigo, ó Deus, que é o mestre e mestre por excelência. Abençoe os teus alunos, as tuas alunas, todos envolvidos, ó Deus, no ensinamento e no aprendizado da tua palavra. Que o Senhor venha nos direcionar. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então, já oramos, claro, eu quero aqui me apresentar para você que está aqui pela primeira vez. Louvado seja Deus pela sua vida. Para você que está sempre por aqui, louvado seja Deus pela sua vida. Gente, meu nome é Luciene Neto Faria. Glória a Deus, sou missionária na Casa do Senhor. Sirvo a Cristo aqui em Juiz de Fora, sou da Assembleia de Deus em Linhares, aonde ali eu trabalho na superintendência da Escola Bíblica Dominical e também como professora. Afinal, nós amamos dar aula, amamos aprender a palavra do Senhor e, como eu sempre falo para vocês, desde o início da minha caminhada com Cristo, eu venho buscando aprender a palavra do Senhor. E hoje eu estou aqui para junto de vocês aprender mais um pouquinho de Deus, como eu falei na oração, sabendo que só Cristo é o mestre por excelência. Então, vamos para a lição. Mas antes, eu quero aqui te convidar a você dar o seu like, a você se inscrever neste canal e a você também ativar o sininho para que você receba notificação todas as vezes que novos vídeos chegarem. Gente, é muito importante o seu comentário, é muito importante você se inscrever neste canal. A gente tá aí, né, como diz a Bíblia, de fé em fé, buscando ali o Senhor, buscando direção de Deus, para poder compartilhar e contribuir com a vida espiritual de vocês. E uma forma que vocês me ajudam é vocês estarem se inscrevendo neste canal, dando seu like, deixando seu comentário, ativando o sininho, é muito importante para mim. Aliás, para todos que estão aqui, né, aqui pelo YouTube, trazendo lição, irmãos, são dias de estudo, né, tempo de estudo para poder estar contribuindo. Então, é muito importante para nós que vocês se inscrevam no canal e eu quero te convidar a se inscrever para a glória de Deus. Bom, estamos aí na nossa lição 5, chegamos na lição 5, e essa lição 5, ela tem o tema Jesus é Deus. Texto áureo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Nossa verdade prática, verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual descrito por João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e também dos versículos 9 ao 14. Então, vamos lá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Ele o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Nesta lição, nós vamos ver aqui quais são os objetivos dessa lição. Ponto 1. Demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Ponto 2. Explicar a heresia do arianismo. Ponto 3. Apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Meus irmãos, quando nós vamos iniciar essa lição, nós precisamos perceber que na lição 3, a qual nós estudamos também nesse trimestre, a lição 3, ela teve em seu título e o verbo encarnado. Quando estudamos a lição 3 com o título Verbo Encarnado, nós também tivemos o texto base ali em João, capítulo 1, versículo 14, aonde se diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vamos ver que quando estudamos a lição 3, nós apresentamos e trouxemos ali, defendemos entre algumas heresias que ali não reconhece como a natureza humana de Cristo. Então nós ali viemos na lição 3, nós viemos ali trazer essa natureza, a natureza humana de Cristo, né? Que ali a Bíblia nos fala sobre o nascimento de Cristo, nos fala no período quando Cristo tinha 12 anos, a Bíblia relata sobre a vida adulta. Então, na lição 3, o Verbo encarnado deixou claro essa natureza de Cristo, que é a natureza humana. Porém, agora, na lição 5, ela tem um tema: Jesus é Deus. E agora nós vamos apresentar e nós vamos defender em meio a tantas heresias, né? Que tem na nossa atualidade, vamos estudar isso no terceiro tópico, nós vamos ver o nosso Deus defendendo, nós vamos defender a natureza divina de Cristo. Ou seja, Cristo, ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Vamos ver a concepção sobrenatural de Maria, né? Jesus herdou do seu Pai, pelo Espírito Santo, a natureza divina com todas as suas características. Lucas capítulo 1, versículo 35 diz: respondendo o anjo, disse a ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Todo esse trimestre, a nossa revista, ela tem o quê? Ela tem um tema, o quê? Defesa da fé. Ou seja, defender a nossa fé. Nós estamos tratando da apologética cristã, porque somos apologísticas. O que é isso? É a defesa lógica e a racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo apologia, nós estudamos isso também. O termo apologia significa o quê? Significa defesa e resposta. Esse termo, traduzido no grego por responder, nós vamos ver ali em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 15, que diz: preparados para responder com mansidão, a razão da vossa esperança. Então, como na lição 3, nós defendemos, à luz da Bíblia, a natureza humana de Cristo, na lição 5, nessa lição, defenderemos a natureza divina de Cristo. Jesus é Deus.
Jesus em suas duas naturezas, natureza divina e natureza humana. A nossa introdução, nós vamos ver aqui que se fala sobre o apóstolo João, o judeu monoteísta. João, ele é escritor não somente do quarto evangelho, mas também escritor de 3 epístolas e também do livro de Apocalipse. Nós saber quem é João. João é aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. João era o apóstolo, que era irmão de Tiago. João, Tiago, filhos de Zebedeu. João era um pescador, né? Tornou-se discípulo, está lá em Marcos, capítulo 1, do versículo 19 ao 20. Jesus, né, certa feita, chama João e Tiago de filhos de Boanerges, ou seja, filhos do trovão. Era o discípulo João, era o discípulo a quem Jesus amava. Quando João escreve este evangelho, o quarto evangelho, nós vamos ver que este evangelho de João, ele não registra nenhuma das parábolas de Jesus. Ele menciona apenas 8 milagres. Dentre esses 8 milagres, 3 milagres que João descreve são milagres também relatados nos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? São os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, porque grande parte daquilo que narra Mateus também narra Marcos, também narra Lucas. Por isso são sinóticos. Então, nós estamos vendo que quando João escreve esse evangelho, qual foi esse propósito? Nós vamos ver que, segundo testemunhos muito antigos, os presbíteros da Ásia Menor pediram ao venerável ancião e apóstolo João, que residia em Éfeso, que escrevesse esse evangelho espiritual. Por quê? Para contestar e refutar uma perigosa heresia concernente à natureza, pessoa e deidade de Jesus, propagadas por um certo Cerinto. Esse evangelho de João, ele tem 21 capítulos, 879 versículos. O evangelho de João, ele continua sendo para a igreja uma grandiosa exposição teológica da verdade, como a temos personalizado em Jesus Cristo, João, ele deixa claro o propósito do seu evangelho. Lá no capítulo 20, no versículo 31, ele vai dizer: esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho Jesus Cristo, o Filho de Deus, é para que, crendo, tenhais vida no nome dele. Então, o tema central do Evangelho de João é apresentar Cristo, Jesus Cristo, como Filho de Deus. Nós vamos ver que, quando aqui está dizendo João, judeu monoteísta, o que significa monoteísta? Na palavra grega, monos, que quer significar único, e theos, que quer significar Deus. E o que isso quer dizer? Quer dizer aqueles que seguem apenas uma religião e creem apenas numa divindade. Jesus, o verbo logos. João começa o seu evangelho denominando o verbo logos, a palavra de Deus personificada. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, capítulo 1 e versículo 1, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então nós entendemos e cremos que, como João escreveu o Evangelho, assim a igreja crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
outrora na velha aliança, no Antigo Testamento, Deus falou ao seu povo através dos profetas. Agora, nesses últimos dias, por intermédio do seu Filho, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Com a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus. O Novo Testamento, ele é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. Nós vamos ver aqui o texto de João, capítulo 20, no versículo 28, a qual Tomé, agora vendo Cristo ressurreto, Tomé vai dizer: Senhor meu e Deus meu. É interessante, Senhor é um título da sua divindade. A palavra Senhor, Kyrios, é usada em relação a Cristo, referência polida a Cristo como superior. Essa palavra Senhor, ela não é usada para falar de um ser humano, mas sim atribuída a alguém divino. Também nós vamos ver a palavra Senhor, Cristo, como Senhor, em Mateus, capítulo 13, versículo 7, em Mateus, capítulo 21, versículo 30, e também em João 4, 11. Nós vamos ver que o Senhor, ele é chamado duas vezes, Senhor Jesus, ele é chamado duas vezes de Filho amado pelo Pai. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 17, e também em Marcos, capítulo 9, versículo 7. Nós vamos ver que primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 10, João vai dizer: todo aquele, pois, que nega que Jesus é Filho de Deus, faz-se próprio Deus mentiroso, porquanto não creu no testemunho de Deus, de seu filho, que seu filho deu. Então, João está falando que todo aquele que nega Cristo, ele está automaticamente dizendo que Deus é mentiroso, não acreditando no testemunho de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Nós vamos ver Jesus é Deus, nós vamos ver Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, vai chamá-lo de primeiro e o último, que é o alfa e o ômega. Nós vamos ver em Romanos, capítulo 9, versículo 5, dos quais são os pais e dos quais é o Cristo, segundo a carne, o que é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Atos, capítulo 3, no versículo 14, quando Pedro, ele está ali pregando, ele vai falar que Cristo é o santo e o justo. Também Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado estava sobre os vossos ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A palavra maravilhoso no hebraico é pele, que quer dizer a qual é exclusivamente a respeito de Deus e nunca a respeito de homens. Então nós estamos vendo o profeta Isaías, né, com essa profecia messiânica, e ele atribuindo a palavra maravilhoso, que no contexto hebraico, pele, e essa palavra, ela é exclusivamente a Deus, não pode ser uma palavra narrando e falando a respeito de homens. Segundo ponto que Isaías vai falar, conselheiro, ou seja, o Messias o Messias seria a personificação do perfeito, da sabedoria, e teria as palavras de vida eterna. Outro ponto também, né, mantendo o ponto de conselheiro, é o que? Ele revelaria o plano perfeito da salvação. Aí vai dizer Deus forte. No Messias, toda a plenitude e deidade existia de forma corpórea. Outro também que Isaías vai usar,
Pai da eternidade. Ele somente viria para revelar o Pai celestial. Ele mesmo agiria eternamente em favor do seu povo, como um pai compassivo que ama. Outro termo que o profeta Isaías falou em sua revelação, príncipe da paz. O reino do Messias teria paz com Deus, a humanidade, mediante a libertação do pecado da morte. Nós vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus é Deus. Nós vamos ver aqui agora os atributos, os seus atributos absolutos. Primeiro, nós vamos ver o que são atributos. Atributos são propriedades ou qualidades, virtudes ou perfeições próprias de um ser. O termo atributo, no âmbito teológico, aplicado a Deus, é uma referência às suas características e qualidades essenciais que descrevem quem ele é, o que faz e o que possui. E aqui nós vamos ver essas perfeições próprias da essência de Deus. E precisamos observar que nós vamos ver sobre esses atributos. Um dos atributos, onipotente. Nós vamos ler lá em Lucas capítulo 4, versículo 35, 36 e 41. O que é onipotente? É que tem todo o poder. Nós vamos ver Jesus tendo todo o poder sobre os demônios, tem todo o poder sobre as doenças, que ele cura, né? Aqueles que tinham fé eram curados. Nós vamos ver quando tem aquela grande tempestade, e o Senhor Jesus tem poder sobre o mar, tem poder sobre a tempestade, a ponto dos discípulos perguntarem: quem é este que vento e o mar o obedece? Então nós estamos vendo os atributos do Senhor Jesus Cristo, onipotente, que tem todo o poder. Outro atributo é onisciência. Nós vamos ver aqui, está lá em João, capítulo 2, versículo 24, também no capítulo 4, versículo 16 ao 19, capítulo 6, versículo 64, também Marcos, capítulo 2, versículo 8, e também Lucas 22, versículo 10 ao 12. Onisciência, tudo, no grego, ciência, quer dizer conhecimento. Então, nós estamos vendo esse atributo de Cristo. Outro atributo também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é onipresença, onipresente. Nós vamos ver aqui Mateus, capítulo 28, versículo 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. E carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 23. Nós vamos ver outro atributo também de Cristo, é imutável, né? Não muda, é imutável. Hebreus capítulo 13, versículo 8 e Hebreus capítulo 1, versículo 12. Outro também atributo, né, de Cristo é eternidade, eterno. Colossenses capítulo 1, versículo 17. João, capítulo 1, versículo 1, Malaquias, capítulo 5, versículo 2, e também Isaías, conforme lemos, capítulo 9, versículo 6. Então, aqui, nós estamos vendo os atributos de Cristo. E quando você pontua esses atributos, eu não li todos os versículos, vocês viram que são bastante, mas vocês podem aí estar anotando para levar para a sua aula. Nós vamos ver aqui como Cristo tem esses atributos, nós vamos também ver que esses atributos também são atributos que o Pai tem, atributos de Deus. Quando nós estudamos, nós vamos fazer um estudo, nós vamos ver que estudamos sobre os atributos. Aí tem duas divisões, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis, suponhamos que é santidade, Deus é santo, mas através
da obra redentora de Cristo, nós nos santificamos. Então, é um atributo que é um atributo comunicáveis. Mas tem os atributos incomunicáveis. Para mim trazer para vocês outro atributo comunicável, ou seja, que Deus tem, mas que também o homem pode ter. Claro que não na dimensão de Deus. Um outro atributo, para que nós possamos aprender bem, é a bondade. Deus é bom. A Bíblia fala em vários textos que Deus é bom. E nós, com a criação, nos tornamos bom? Sim, por intermédio da obra redentora de Cristo. Claro que a nossa bondade não se compara o bom de como Deus é bom, mas é um atributo comunicável, ou seja, o Deus que é a bondade, nós como criação também podemos ser bom. Então é um atributo comunicável. Agora, os atributos incomunicáveis, ou seja, nós não temos, somente Deus. Aí o que eu quero trazer para vocês, que dentro desses atributos incomunicáveis, eu falei aqui para vocês os atributos de Cristo. Percebeu bem? Então agora eu vou trazer para vocês os atributos de Deus. Por quê? Quando nós vamos ver que dentro dos atributos incomunicáveis com a criação, porque Jesus é Deus, os atributos incomunicáveis com a criação, nós estamos vendo os atributos entre o Pai e o Filho sendo comunicáveis, né? Porque Jesus é Deus. Então, é uma perspectiva da gente ver, olha. Primeiro, Salmos 93, versículo 2, fala da eternidade de Deus. O teu trono está firme. Desde então, tu és desde a eternidade. Isaías não falou que o Senhor Jesus seria Pai da eternidade? Ou seja, atributos que são só de Deus sendo comunicáveis com o Filho. Não tem como separar. Quando nós estudamos atributos, é uma resposta que nós podemos dar para aqueles que não creem na divindade de Cristo. Outro, onipresença. Acabei de dizer textos que falam da onipresença de Jesus. Segundo o Strong, a onipresença significa Deus na totalidade da sua essência, que penetra e ocupa todo o espaço. O Filho é onipresente, o Pai é onipresente. Nós vamos ver também Jeremias, capítulo 23, do versículo 23 ao 34. Outro atributo, onisciência. Falei do atributo da onisciência de Cristo e agora essa onisciência no Pai. Isaías, capítulo 48, capítulo 40, versículo 28, diz: não há esquadrinhação de seu entendimento. Ou seja, o Deus que conhece todas as coisas. Então, um atributo do Pai, que não é comunicável com a criação, mas que é comunicável com o Filho, porque Jesus é Deus. Outro ponto, onipotência. O que é a onipotência? É ter todo o poder, ou seja, é ser poderoso. O grande El Shaddai. Nós vamos ver em Lucas capítulo 1, 37, Jesus falando, porque para Deus não, o anjo falando, porque para Deus não existe impossível. Ali estava falando do nascimento. O anjo mensageiro, Gabriel, estava falando com Maria do nascimento sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente pontua atributos do Pai, que são incomunicáveis com a criação, nós vamos perceber que são os mesmos atributos que o Pai tem, são os atributos que o Filho tem. Amém? Então, interessante, nós podemos pontuar isso, ou seja, Cristo possui a mesma natureza que o Pai. Então, o Filho de Deus possui a mesma natureza do seu Pai, como ali, né, afirmam os créditos. Ou seja, consubstancial com o Pai. Homoziotopatri. O que quer dizer isso? A mesma substância com o Pai. Homoziotopatri, no grego, a mesma substância com o Pai. Tópico 2. No tópico 2, nós vamos ver sobre a heresia que nega a divindade de Cristo. Arianismo. Nós precisamos agora, nós vamos falar aqui acerca do concílio. Nós sabemos que houve-se concílios
e nós vamos falar sobre o Concílio de Nicéia. Entre o ano 313 e 451, as controvérsias teológicas resultavam em concílios que tentavam resolver questões em disputa através de formação de credos. O que é um concílio? Concílio é uma assembleia magna para deliberar sobre aspectos de doutrina ou de costumes da vida cristã. Se nós lermos Marcos, capítulo 3, no versículo 9, nós vamos ver o Senhor Jesus já nos alertando sobre os concílios. Olha o que vai dizer lá. Mas ficais atentos a vós mesmos, pois eles vos entregarão aos concílios e nas sinagogas, e sereis açoitados, e sereis levados perante governadores e reis por minha causa, por um testemunho contra eles. Nós estamos vendo que houve dois grandes períodos de controvérsia teológica na história da igreja. E nós vamos ver os grandes credos do protestantismo foram formados no período dessas disputas teológicas ao tempo da Reforma. No período anterior, a controvérsia teológica aconteceu entre 325 e 451, quando os concílios universais ou ecumênicos de lideranças da igreja foram convocados para resolver conflitos. Esses concílios fizeram grandes formulações universais como credos. Nós vamos ver o concílio niceno e atanasiano. Neste período, estabeleceram-se os principais dogmas da igreja cristã. O que é dogma? Dogma vem do latim, que deriva do verbo docio, que é o que? Pensar. Os dogmas ou doutrinas formuladas nesse período foram resultado de pensamento e pesquisas elaboradas por parte dos cristãos no afã de quê? De interpretar corretamente a Bíblia na questão disputadas e de evitar opiniões errôneas. Isso abre para nós uma observação. Porque quando nós olhamos sobre esses concílios, nós vamos ver o perigo, né? Um perigo aí, uma boa ilustração de como um forte zelo pela doutrina pode levar uma igreja ou uma pessoa involuntariamente ao erro, se não fazer um estudo equilibrado da palavra de Deus. Antes um pouquinho de nós falarmos do Concílio de Nicéia, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós vamos ver ali que houve-se o Concílio de Jerusalém, ou seja, reunião para que os apóstolos pudessem resolver algumas questões, né? A igreja primitiva, a igreja apostólica, e ali agora temos os convertidos, não são somente dos judeus, são também os gentios. O que é gentio? Todo aquele que não tem a origem judaica. E ali os apóstolos, eles vão reunir, os apóstolos, se reunir para resolver sobre esse novo povo, os gentios que estavam ali aceitando a Cristo. Quando nós lemos Atos capítulo 10, nós vamos ver ali exatamente, né, o gentio Cornélio com toda a sua família aceitando a Cristo. Então eles se reuniram para o quê? Para estarem resolvendo sobre essa questão. E é interessante que nós observamos que ali estavam quem? Apóstolos, ou seja, era um concílio, uma reunião ou uma assembleia composta com líderes da igreja. Não se havia ali no Atos capítulo 15, não havia-se ali o Estado envolvendo questões da igreja. Atos 15 deixa claro que ali estavam os apóstolos, as lideranças da igreja para resolver pontos como, será que os gentios precisavam se circuncidar para poder participar do cristianismo?
como Paulo, né, debateu muito sobre isso, nós vamos ver que ali eles não exigiram a circuncisão, já vista que a circuncisão era para o judeu, já para o gentio, o cristão, é a circuncisão do coração, aliás, todos, a circuncisão do coração, de um coração que ama Deus. Então, resolvido entre os apóstolos, tratando de Atos 15 sobre este ponto, nós vamos ver ali que mais tarde surgiram algumas controvérsias na igreja. Uma das controvérsias que vem vem muito debate sobre a natureza de Cristo, né? Tanto humano como divino. Mas nós vamos ver que no período da perseguição, nos tempos da perseguição, a submissão a Cristo e à Bíblia era mais importante do que o significado de certas doutrinas, ou seja, a igreja primitiva, o que era absoluto, o que era importante é ser submisso a Cristo e a sua palavra. Cristo e a palavra. Jesus Cristo é o Logos, a palavra. Então, a igreja primitiva, a igreja apostólica, embora surgia em meio a algumas controvérsias, mas o ponto principal é a submissão a Cristo e a sua santa palavra. Então, nós estamos vendo que no decorrer dos séculos, nós vamos ver que a igreja, ela por um período agora, o cristianismo passa de um cristianismo, né, que não era liberado pelo Estado, era uma religião considerada pagã, e muitos mártires foram feitos nesse período, mas agora, depois, passa a ser uma religião liberada, e depois também torna a religião do seu primeiro governante, que era Constantino. Então, nós estamos vendo que a igreja agora, ela está associada ao Estado. Em século III, século IV, nós vamos ver agora o cristianismo sendo aceito, tendo um governante que adere ao cristianismo. Então, nós estamos vendo a junção de igreja com Estado. Então, quando havia uma controvérsia na igreja, como a igreja agora estava ali com uma junção com o Estado, em aliança com o Estado, agora cabia o imperador ele resolver, junto dos líderes, resolver as controvérsias ou as questões acerca da igreja. Então, nós vamos ver aqui que Ário, certo dia, Alexandre, que era o bispo da cidade de Alexandria, ele estava o quê? Ele estava trazendo um sermão para os presbíteros, sobre a unidade da Trindade. E nós vamos ver que entre esses presbíteros que Alexandre estava falando a palavra, entre os presbíteros estava os presbítero Ário. E quem era Ário? Ário era um erudito, ele era um asceta e pregador popular. E Ário, neste dia que o Alexandre está pregando, Ário atacou o sermão, indicando que se equivocara ao estabelecer uma distinção entre pessoas da divindade, em seu desejo de evitar uma concepção politeísta de Deus. Ou seja, o que é politeísmo? Crença em diferentes divindades. Ário acabou concebendo uma doutrina que recusava a verdadeira divindade de Cristo. Era uma questão basicamente soterológica. Poderia Cristo salvar o homem se ele era um semideus, menor que Deus e de essência semelhante ou diferente do Pai, como Eusébio, esse não é Eusébio Cesareia, ou Ário afirma? Como era sua relação com o Pai? Essa controvérsia cresceu tanto que Alexandre, que estava pregando, ele teve que condenar Ário através de um sínodo. O que é um sínodo? É uma assembleia de bispos da Igreja Católica do mundo inteiro. Sínodes. O que é um sínodo? Sínodo, no grego sínodes, quer dizer
reunião. Então, Ário, o que Ário fez? Ário fugiu para Eusébio. Eusébio, ele era bispo de Nicomeia, que era companheiro de estudos de Ário. Mas o problema acabou? Não. Essa discussão, ela teve uma centralização dessa polêmica na Ásia Menor. E não somente ficou essa polêmica na Ásia Menor, ela cindiu-se à unidade do império e da igreja. Tanto a ponto dessa questão entre Ário, o pensamento de Ário e o pensamento de Alexandre, ele vem a soar nos ouvidos do imperador. E quem é o imperador? É Constantino. E o que Constantino faz? Constantino, ele agora, imperador, ele procura resolver o problema. E como é que ele faz? Ele envia cartas para o bispo de Alexandria, que é Alexandre, e também para Ário. Constantino envia cartas para que eles pudessem acabar com essas controvérsias, com essa falta de concordância, e possivelmente mais ou menos 2 anos ele envia essas cartas, porém que a polêmica extrapolou o âmbito de uma carta do imperador. A carta, ou seja, a carta não funcionou. Há controvérsia entre Alexandre e entre Ário. Ário entendendo Deus como simplesmente... Ário negava a divindade de Jesus, né? Ele negava essa divindade. E ali essa controvérsia, mesmo Constantino enviando cartas, não deu fim a essa controvérsia. Então, Constantino, ele agora vai convocar para ter o Concílio de Nicéia. Lembra, e eu quero aqui lembrar para vocês que na igreja primitiva os concílios eram o quê? De líder, era ali os apóstolos, os líderes, né, da igreja. Agora, quando a igreja se uniu com o Estado, agora o Estado, na pessoa do imperador Constantino, está convocando um concílio. E Constantino convocou, então, esse concílio, né, e ele chama os bispos, né, ele chama as lideranças, a fim de encontrar uma solução para essa controvérsia. Esse concílio foi aonde? Nicéia. Por isso que chama o concílio de Nicéia. Diz aqui no começo do verão do ano de 325. Ali estavam presentes 300 bispos da igreja tiveram presentes. Alguns dizem que na época havia mais ou menos 1.800, mas que apareceram somente 300. E embora esses 310 fossem da porção oriental ali do império. O imperador, olha gente, um imperador que presidiu o concílio e que também custeou todas as despesas do concílio. Então foi feito esse concílio por causa dessa controvérsia. Ário negando a divindade de Cristo e Alexandre ali, ele falando sobre a divindade de Cristo. E se nós estudarmos de forma bem mais ampla, nós vamos perceber que nesse concílio atribuiu-se, né, ao lado de Alexandre esse concílio, e ali foi feito o credo, aonde aceita não somente a humanidade, mas também a divindade de Cristo. O arianismo, ele vem de Ário. Ário, ele o que? Rejeitava a eternidade do verbo. Embora ele defendesse, né, ele defendesse sua existência antes da encarnação, ele recusava que ele fosse eterno como o Pai. Então, ele insistia na tese de que o verbo foi criado como primeira criatura de Deus. Ou seja, Ário rejeitava a divindade de Cristo. Agora, qual que seria então essas explicações de Ário a seus seguidores? Ário, ele tomava 3 pontos, 3 versículos.
O primeiro texto, lá em Provérbios 8, capítulo 22, que diz assim: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. A palavra arianista era: houve o tempo que o verbo não existia. Então, ele entendia que Cristo foi criado. Cristo foi criado, ou seja, que seria a primeira criação de Deus. Por isso, ele não acreditava em sua divindade. Mas quando diz criado, a palavra aqui, traduzindo no hebraico, obter, adquirir, trazer à existência. Cristo não foi criado, Cristo foi revelado. Deus se revelou através de Cristo. Lembra que nós lemos ali a carta aos Hebreus, havendo Deus falado muitas vezes pelos profetas, né? Muitas das vezes no Antigo Tempo, na Nova Aliança, ele fala por intermédio do seu Filho, através de Cristo. Cristo, o mistério escondido que revelou à igreja. Então, Ário entendia e ele buscava nesses textos o quê? Um suporte, algo para estar o quê? Sustentando os pensamentos bíblicos, os pensamentos dele acerca da Bíblia. E não tinha preocupação de entender o que a Bíblia está falando, mas ele queria pegar textos para estar sustentando aquilo que ele pensava acerca da Bíblia. Segundo ponto, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1:15, Ário, ele tentava, né, os arianos tentam colocar esse texto para trazer, para sustentar aquilo que eles pensam da Bíblia. O que diz? Colossenses 1:15, que fala, né, o primogênito de toda a criação. Então, eles pontuam dentro desse texto que é o primogênito criado por Deus, mas não fala aqui o primogênito de Deus, mas fala o primogênito de toda a criação. Prototokos, primogênito, significa o quê? Primeiro, chefe. Foi usada por os escritores sagrados com sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Capítulo 17, versículo 3, nós vamos ver que diz assim: a vida eterna é essa, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, Ário, ele entendia aqui, mais uma vez, que Jesus Cristo foi enviado por Deus, mas no sentido não de como Deus, mas de como uma criatura que recebeu de Deus uma missão, suponhamos como todas as criaturas. Mas o que? Jesus Cristo foi enviado no sentido que na virtude da unidade e da natureza do Pai, ou seja, da natureza do Pai e do Filho. Por isso que fala, eu e o Pai somos um. Quando Deus enviou o seu Filho, foi para se revelar à criação. Deus se revelou no Filho, ou seja, o Pai e o Filho são um. Enquanto o Ário, ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela deixa claro que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que ele é o Senhor. Agora, nós vamos para o tópico 3. No tópico 3, há implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Mundo. Nós vamos ver se você pega essa tradução do Novo Mundo, você vai pegar textos como João, capítulo 1, versículo 1, que diz, e a palavra era Deus. Quando você pega da tradução do Novo Mundo, você vai ver um exemplo de falsificação que está escrito, e a palavra era um Deus, ainda está com D minúsculo. Olha bem ao texto. Quando você lê Tito, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Já na tradução do Novo Mundo diz, grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Eles mudaram o texto sagrado, acrescentando o do, onde não existe um texto grego para desvincular
a divindade de Cristo. Então, eles acrescentam o do de uma forma sutil para desvincular e para tentar tirar a divindade de Cristo. E o que é essa tradução do Novo Mundo? É a Bíblia que os testemunhas de Jeová usam. Começou com Charles Taze Russell, que é de 1852 a 1900. Nós vamos ver também os movimentos orientais. Nós vamos ver aqui, nós temos também uma seita, Hare Krishna. Essa seita é panteísta e monistas. Não existe trindade e não existe Deus. O que é isso? É uma subversão do hinduísmo. Nós vamos ver que conta-se nessa seita um diálogo entre o deus Krishna e o seu servo Arjuna. Esse deus Krishna, né, Deus com D minúsculo, eles adoram esse deus Krishna. E muitos ainda dizem que esse Krishna, Hare Krishna, é Deus, é Jesus. Olha só, gente, misericórdia. Nessa seita, Jesus não é importante. Ele é mencionado como adepto desse movimento. Jesus é nessa seita dizem que Jesus é um grande avatar. Um mestre iluminado, vegetariano, que ensinou a meditação. Jesus não é encarnado, ou seja, Jesus não é Deus. Então, nós estamos vendo aqui, Hare Krishna, eles veem o Senhor Jesus como um mero guia espiritual. É uma das inúmeras encarnações de Krishna. Outros grupos. Nós vamos falar agora sobre o Alcorão, o Jesus do Alcorão. O que é o Jesus do Alcorão? É um mero mensageiro. Nem Deus, nem filho de Deus. Não morreu como Salvador, nem ressuscitou. O que é o Alcorão? O Alcorão é o livro do islamismo. O que é islamismo? Vem de Ilão, que quer dizer submissão. Ali, desde o ano 632, eles iniciaram, né? O início teve ali na Híjra, que era a fuga de Maomé, de Mica para Medina, e ele fala que ele teve um encontro com o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel, ele trouxe esta Bíblia para ele. Nesta visão, o anjo Gabriel trouxe essa Bíblia para ele. Então, que se chama o Alcorão, ou também conhecido como Corão. Então, islamismos, Maomé, ele apontado como o último profeta, vindo de uma cadeia que iniciou desde lá de Adão. Maomé era um mercador da Arábia que alegou ter tido visões com o anjo Gabriel, que lhe deu o livro sagrado, que é o Alcorão,
ou o Corão conhecido. E para eles não há outro Deus além de Alá. Isa foi apenas mais um dos profetas. Então, para o islamismo, Jesus, Isa, foi apenas um dos profetas. Chamá-lo de filho de Deus é considerado blasfêmia em alto grau. Também nós vamos ver aqui sobre os reencarnacionistas, o que? Recusam a deidade absoluta de Cristo. O Jesus deles não passam mais de que um médio, um grande mestre e filósofo. Então nós estamos vendo esses grupos também. O que o Senhor Jesus é para cada um desses grupos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Efésios capítulo 1, versículo 21, Hebreus capítulo 7, versículo 26. Jesus é muito mais, é o Deus em forma humana. E para terminarmos, eu quero ler um texto com vocês que se encontra no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Mateus descreve, capítulo 16, do versículo 14 ao 16, que diz assim, vou ler o 13 também. E tendo ido Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo, que me dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus diz a eles, e vós, que me dizeis ser? Respondendo então Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente.